Olá, eu sou Felipe e esse é mais um Café com História. E hoje vamos falar sobre esse livro aqui, Por Mares Nunca Antes Navegados, do Ronald Watkins. Vamos começar pelo gênero. O Watkins é até formado em História, mas o seu tipo de escrita, até a sua carreira, tem mais a ver com a escrita de não ficção, ou seja, um trabalho mais próximo então dos jornalistas, daqueles escritores que estão mais dedicados a estudar detalhes, impressões, curiosidades da vida de grandes personagens do que os processos históricos, as grandes narrativas, as grandes estruturas, né, que a gente tem se acostumado a ver na história. Dessa forma, esse livro aqui é um complemento bastante interessante para aquele outro que trata das navegações portuguesas também, que foi escrito pelo Charles Boxer, que é o Grande Império Português, ou algo parecido com isso. Se não for, vai aparecer aqui do lado. No entanto, esse gênero acaba sendo bastante interessante aqui porque responde várias curiosidades, vários detalhes, impressões daquelas viagens que a gente comumente não vê nos livros de história tradicionais. O Watkins ele puxa toda essa saga das grandes navegações, começando lá com a unificação de Portugal, ou a formação do reino português, que foi um dos primeiros da Europa a se formar como Estado moderno, e vai até a viagem de Vasco da Gama, que chega às Índias. Não temos aqui nenhum capítulo dedicado ao descobrimento do Brasil ou a essa viagem específica de Cabral para cá. Então, o interesse está realmente em Portugal. Eu disse que ele traz bastantes detalhes interessantes, muito curiosos, e selecionei até que alguns deles, fiz uma listinha aqui. Algumas coisas ainda estão frescas na cabeça, já que eu passei praticamente os últimos 10 dias ou 2 semanas lendo esse livro aqui, vários capítulos por dia. É uma leitura bastante agradável, que flui muito rápida. Alguns pontos já me chamaram a atenção, como por exemplo o fato do planejamento dos monarcas portugueses para essas grandes navegações. Um deles chegou a plantar floresta dedicada a extrair madeira dela, sabendo que em menos de 100 anos não haveria possibilidade de colher os frutos dessa madeira que havia sido plantada. Você plantar então florestas para que seus descendentes de terceira ou quarta geração, que possivelmente pudessem até ser de outra dinastia, tinham proveito, é um fator de política de Estado que é bastante interessante. Portugal não tinha grandes condições comparando com outros países europeus. Tinha uma população pequena, uma agricultura difícil e, por isso, acabava sendo um país razoavelmente pobre, mesmo para os padrões da época. Aqui é bem interessante que ele vai puxando toda a saga marítima dos portugueses, começando lá com a dobra do Cabo Bojador, que, olhando assim pelo mapa, a gente nem se impressiona, fala, tá tão perto da Europa, mas a passagem do Bojador foi digamos, quase um grande obstáculo para os navegantes da época. E, olhando pelo mapa, a gente consegue ver, mas a gente tem que entender que no oceano tem as correntes marítimas, tem os ventos, e eles dependiam muito desses dois fatores para ter sucesso nas suas expedições. Outra coisa curiosa é que ele consegue dar tons, então, de drama, de emoção, uma narrativa quase literária, para essa saga que foi contornar o Cabo da Boa Esperança, ou o antigo Cabo das Tormentas. E em vários pontos ali da costa africana, em alguns lugares os portugueses tiveram uma recepção amistosa, em outros uma recepção violenta, mas de pouco embate, em poucas pessoas, enfim, pouca oposição. Mas em outras, foram preparadas armadilhas traiçoeiras, Então, como por exemplo, aconteceu no porto de Mombasa, já na costa do Índico. E o interessante é que os rivais de Mombasa estavam na cidade de Melinde, e ali os portugueses tiveram uma boa recepção. Ali eles conseguiram, inclusive, pilotos para ajudarem a fazer a travessia do Índico e chegar às Índias. São detalhes interessantes que esse autor recupera e vale a pena ser lido, principalmente para quem dá aula lá para o ensino fundamental, onde a gente tem que trazer detalhes, tem que fazer a imaginação da criança voar com a gente. Não dá só ficar falando de estrutura, superestrutura, infraestrutura, essas coisas. A gente tem que fazer, tornar aquele conteúdo, aquela coisa mais real, mais palpável, mais perceptível para as crianças. Nesse sentido é muito interessante, porque ele explora várias dessas coisas, Alguns detalhes são escabrosos, como por exemplo, o começo da escravização de africanos. Ele conta com detalhes a primeira captura que os portugueses fazem de escravos africanos, que estava na casa das dezenas apenas, era meia dúzia ali de escravos, poucos, mas aquilo deu início então a um comércio nefasto que condenou a África aí a uma história de horrores, e toda essa questão que envolve o racismo atual, e que impacta a história da África até hoje, sendo um continente pobre como uma das consequências da escravidão.
Outro ponto curioso desses contatos aí, que envolvem escravização, que envolvem também violência, tortura em alguns casos, né, já que o método deles averiguarem se a pessoa estava traindo ou não, estava preparando um ardil ou outra coisa desse tipo, era justamente expor essas pessoas à tortura. Vamos lembrar que a gente está falando de 500 anos atrás, estamos falando de um tempo onde não havia a noção de direitos humanos como a gente tem hoje, nem como a gente tinha há 200 anos atrás. Nesse sentido, é um livro bastante violento. Algumas cidades, os portugueses tiveram recepção amigável em alguns portos, mas em outros foi preciso usar da violência. A esse respeito, os navios portugueses eram bem equipados. As caravelas, né, tinham o baixo calado, isso permitia então uma navegabilidade muito melhor do que outros barcos. No entanto, para uma travessia dessa, como sair de Portugal e chegar à Índia, onde você passaria mais de um ano no mar, a caravela era complicado, porque era um barco muito pequeno, onde cabia poucas coisas, a tripulação ficava mal alojada, então era difícil aguentar muitos meses ali. Então era necessário os galeões, as naus, os navios maiores, já que tinham melhores condições de adequação para a tripulação, de acomodação, e também de trazer mais coisas. Esse mais coisas é importante, porque as especiarias que eles buscavam na Índia chegavam a valer 30 ou 40 vezes mais quando estavam na Europa. Então, isso explica esse grande sucesso dessas expedições. A primeira, a do Vasco da Gama, ela trouxe poucas coisas, já que eles foram pouco preparados para esse comércio, levaram pouco ouro, pouco recurso, pouca coisa para a troca em si, e não conseguiram fazer grandes vantagens comerciais nessa primeira viagem. O que ficou mesmo foi a glória e a descoberta dessa passagem para as Índias, todo o caminho, a rede de contatos foram feitos, já mapeando inimigos, mapeando portos amigos, bem receptivos aos portugueses. Assim, ele aponta aqui que uma viagem dessa para a Índia, né, o que se chamava de Carreira das Índias, já garantia uma boa condição financeira para o capitão de uma nave, né, de um desses navios. O próprio Vasco da Gama, embora não tenha feito dinheiro em si com essa viagem, fez muito dinheiro com as recompensas que o rei Manuel deu a ele. Além de várias premiações em dinheiro, o Vasco da Gama acabou se tornando parte da nobreza de Portugal, coisa que ele não era. Ele circulava pelos palácios, tinha uma certa relação ali com a família real, mas não era um nobre. Ainda sobre a condição das viagens, né, eram terríveis, né? Quase um terço ou às vezes até 50% da tripulação acabava morrendo numa travessia dessa, que em boas condições durava 18 meses. Se tudo desse certo, levava 18 meses para sair de Portugal e chegar até a Índia, certo? Isso se tudo der certo, poderia dar errado. E nesse dar errado, a expedição de Vasco da Gama partiu com 4 navios. Um já na ida, eles acabaram perdendo. Outro na volta, e chegaram então a Portugal só com 2 navios, e um desses navios era comandado pelo irmão do Vasco da Gama, Paulo, e o Paulo não resistiu à viagem, morreu já no caminho de volta, muito perto de Portugal, ali nos Açores, uma ilha, né, mais próxima da África que de Portugal, mas que já era bastante conhecida, estava bastante perto de Portugal. Infelizmente ele não conseguiu chegar a Portugal e desfrutar das glórias que teria, acabou morrendo nos Açores. O Vasco da Gama fez um esforço, inclusive, para enterrar seu irmão em terra, né? Já que quando as pessoas morriam no mar, elas eram jogadas ao mar, né? E isso pegava mal para todo mundo, né? Ninguém fazia isso de bom grado. Era considerado meio que uma espécie de enterro indigno, embora a igreja, né, tivesse abençoado, autorizado fazer esses enterros em alto mar. Nesse sentido, voltando a falar do Vasco da Gama, é importante que o autor coloque que, com essa viagem, com os vários benefícios que o Vasco da Gama conquistou na coroa, ele se tornou uma das pessoas mais ricas de Portugal, certamente ali no top 15 entre os mais ricos do país. E vale mencionar isso porque Vasco da Gama é considerado por muitos o maior português de todos os tempos, o cara que fez a glória de Portugal com essa descoberta da passagem para a Índia. E vale mencionar que ele foi um comandante muito bom, no sentido de conduzir essa tripulação até a viagem, evitando motins, evitando revoltas, né? E note que em alguns momentos eles ficaram 3 meses sem ver terra firme, né, em alto mar. Então isso era muito difícil porque causava doença para a tripulação, causava insegurança, era uma rota desconhecida da qual não se tinha detalhes. Então as pessoas não sabiam, você estava enfrentando 3 meses de alto mar e se voltariam a ver terra firme. Era uma viagem rumo ao desconhecido.
Então, Vasco da Gama conduziu muito bem nesse sentido aqui também. Ele também teve uma boa atuação perspicaz, sagaz no relacionamento com os portos. Fosse com portos que ele conseguiu traçar amizade, fosse com os rivais inimigos. Vários portos prepararam, né, armadilhas para o Vasco da Gama e ele conseguiu se safar de todas elas. As viagens eram tão difíceis, né, principalmente por causa de uma doença conhecida como escorbuto, que era basicamente causada pela falta de vitamina C ou de frutas, vegetais, de legumes, né, de coisas, alimentos frescos que podiam proporcionar essas vitaminas. Ela começava então pelo inchaço, a gengiva ia crescendo, ia formando um negócio pavoroso, né, terrível, que até impedia os marinheiros de comer. Ela também causava inchaços nos braços, nas pernas principalmente, e dava muita fadiga para quem estava com ela. Esses marujos então perdiam a disposição para trabalhar e acabavam dificultando muito essas travessias. Outra coisa que chama a atenção aqui é a questão da língua árabe. Os portugueses, né, já tinham contato com os árabes desde muito tempo, desde a Idade Média, quando os árabes estavam lá na Península Ibérica. E isso favoreceu muito essas navegações. Por quê? Na parte mais ocidental da África, o árabe não tinha tanta utilidade assim, né? Então os portugueses recorriam àquele sistema de deixava alguns degredados ali para que essas pessoas aprendessem a língua e se pudessem servir de intérpretes depois. Em alguns casos também eles raptavam pessoas, né, sequestravam nativos para levar para Portugal ou para ficar no barco ali durante alguns meses e tentar então aprender a língua desses nativos para conseguir estabelecer uma comunicação mais efetiva. Mas no caso da costa do Índico, a costa africana para o Índico, a maioria dos povos ou falavam árabe ou tinha muita gente que falava árabe, que conhecia árabe, que tinha intérpretes de árabe. Então o árabe foi a grande língua que serviu então para abrir esses portões da Índia para os portugueses. Entenda aí as Índias, quando a gente fala, né, como essas partes da África também, já que não era uma coisa muito bem delimitada como a gente conhece hoje, como a gente sabe hoje que é a Índia. Então, sem os tradutores árabes, isso teria sido praticamente impossível. Além dos tradutores, os portugueses também fizeram uso de um piloto para a perna final dessa viagem, em Melinde, né, que foi uma cidade que eles conseguiram estabelecer relações amistosas, né, uma cidade portuária muito importante, ali na costa africana do Índico, e ali eles conseguiram um piloto que estava acostumado a fazer essa travessia da África para a Índia. Isso dependia dos ventos, tem a época certa do vento que leva da África para a Índia, e depois, uma determinada época do ano, o vento faz o caminho contrário, e aí é hora de voltar. Mas tudo isso com muito cuidado para não esbarrar nos mercadores árabes. E tem um capítulo aqui especial desse livro que ele trata então sobre os espiões que Dom Manuel enviou primeiro pelo norte da África, ali pela região do Mediterrâneo, para descobrirem o que pudessem sobre as Índias, sobre o comércio de especiarias e também sobre o reino do Preste João. Havia essa lenda então de que deveria existir um reino cristão nas Índias, onde eles não sabiam precisar onde, né? Então havia esse reino do Preste João, que deveria ser cristão e tinha um reino de muita prosperidade nas Índias. Isso foi uma das coisas que movimentou esse ímpeto português na busca das especiarias e das grandes navegações. Não era só alcançar o dinheiro proveniente das especiarias, mas também a ideia era de fazer essa espécie de continuação de uma cruzada cristã. Então, descobrir esse reino cristão na Índia, que eles acreditavam existir, era uma das missões desde o começo. E permaneceu, vamos dizer, irrealizada, já que não havia esse reino. Muitos apontam que o mais próximo que possa ter existido disso foi a Etiópia, que era um país cristão, né, que estava ali no nordeste da África. Então é isso, pessoal. Acho que eu consegui aqui passar pelos principais pontos que me chamaram a atenção numa primeira leitura dessa obra aqui, sobre a saga que foi o rumo dos portugueses em direção às Índias. É importante dizer também que desde a unificação de Portugal, a luta contra os mouros era um fator unificador. Foi o fator inicial que deu origem ao Estado de Portugal, onde reinos foram se unindo para lutar contra os mouros, contra os muçulmanos que estavam na Península Ibérica, e foram então aumentando o reino de Portugal em direção ao sul. Depois os portugueses vão invadir e tomar a cidade de Ceuta, no norte da África, que era uma cidade portuária, uma cidade muito rica,
né? É um dos grandes pontos de virada ali, onde Portugal se sente confiante e, digamos, até quase que eles se sentem predestinados a fazer grandes coisas no mar a partir dessa tomada de Ceuta. E isso aí vai ser um ponto importante, porque era uma continuação ainda das guerras de reconquista, das guerras contra os mouros. E esse espírito de cruzada, de guerra contra os muçulmanos, ele vai durar por todas essas grandes navegações. Quando se chega lá na Índia, e na própria Índia havia muitos mercadores de origem árabe, muitos mercadores muçulmanos, então sempre os muçulmanos são os principais opositores dos portugueses. Os hindus, os mercadores indianos, tinham uma relação, digamos, mais amistosa, viam até com bons olhos o fato da chegada dos portugueses. Por quê? Agora era um novo tipo de comprador para as especiarias. Assim, eles podiam então não ficar apenas na mão dos compradores árabes. Porém, os árabes estavam muito atentos a isso, né? Os árabes e outros povos muçulmanos que também não fossem árabes ainda. Então, esse espírito de reconquista, ele permeia toda essa saga aqui, explica inclusive, né, muita coisa acerca aí da islamofobia ainda hoje que existe na Europa e no mundo. Mas por hoje é só, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário, deixa o like e até a próxima.